Bom dia, quinto ano! Bom dia! Depois que a gente bateu um papo daqueles antes. Ai, olha só, então hoje a nossa aula é matemática, tá? Aí como é que vai acontecer? A professora só vai compartilhar a tela na hora da correção, tá? Eu vou explicar para vocês, todo mundo tem a apostila, eu explico e aí depois na hora da correção eu compartilho a tela com a correção, tá? Mas antes, eu fiquei conversando com vocês e acabei esquecendo. Olha só, eu estou corrigindo os textos, né, de opinião e tenho algumas observações para fazer no geral, tá? E aí eu vou fazer agora. Então, quando a professora pede um texto para vocês, uma produção textual, a professora geralmente muito difícil eu pedir número de linhas, tá? Ah, de 10 a 15, de 20 a 30. Nunca pedi até então, tá? A partir de agora, sempre que eu for fazer uma produção textual, eu vou pedir um número X de linhas, tá? Porque o que está acontecendo, pessoal? Tem gente fazendo textos com 5 linhas, 4 linhas, né? Meu Deus do céu. Isso, então assim, ó, é muito pouco, né, gente? Vocês são crianças capazes, vocês são crianças inteligentes, né? Vocês têm condições de fazer produções melhores. Tem algumas produções que eu li que eu realmente fiquei assim, ó, é, maravilhada, tá? Eu percebi que algumas crianças realmente leram, pesquisaram, né, para incrementar o seu texto. Fiquei muito contente. Teve gente que falou de problemas do trânsito local da nossa cidade. Teve gente que colocou coisas diferentes, né? Não só sobre a cadeirinha, que foi o exemplo que a professora deu. Então, eu fiquei realmente muito surpresa com a capacidade argumentativa, com a escrita das palavras, palavras diferentes, né? De alguns alunos. E, por outro lado, confesso que fiquei um pouco decepcionada com alguns textos, tá? Muitos erros de português, muitos, 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 muitos. Muitos erros, assim, ó, na hora de separar as sílabas, tá? Parágrafo, tem texto que não tem parágrafo, tem texto sem pontuação, gente, do começo ao fim não tem uma vírgula, ou então só tem vírgula, não tem ponto, tá? E esse tipo de coisa vocês aprendem como? Escrevendo, lendo, né? Então nós vamos passar a fazer muitas produções textuais, tá? Toda sexta-feira, isso vai me dar um trabalhão, tá? Um trabalhão. Mas toda sexta-feira eu vou pedir para vocês fazerem uma produção textual para me entregar na segunda-feira, tá? E aí eu vou corrigindo durante a semana para dar o retorno para vocês até o fim de semana, tá? Não sei se eu vou dar conta disso, né? Porque é muito difícil ler, corrigir todas as produções aqui pela tela ou pela tela do celular, tá? Mas os meus planos são esses, de toda sexta-feira dar um tema e pedir para que vocês escrevam, tá? E aí, assim, ó, vocês vão escrever no caderno, com caneta, tá? E aí vão me mandar uma foto pelo WhatsApp, certo? Aí vocês não vão mais mandar essa produção, tá? Que daí não é valendo nota, né? Não é nota extra, é uma atividade obrigatória que todo mundo tem que fazer, tá? Então, essa produção vocês vão fazer no caderno, escrito à caneta, e vão bater uma foto e vão mandar para o meu WhatsApp, porque aí fica mais fácil de eu ter esse controle, tá? Porque eu fiquei um pouco triste com algumas produções, certo? Estou dando retorno para cada um, escrevendo as observações positivas e negativas, tá? Enfim, eu queria
dar esse retorno para vocês. E outra coisa também que me chamou muita atenção, pessoal. Vocês sabem o que é plágio? Como? Plágio. Mais ou menos. Plástico? Plágio. 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 Uma Tipo cópia. uma cópia. É aquela cidade Exatamente. que é grande aqui de Santa Catarina. Plágio é uma cópia. O que a Ana falou de roubar faz sentido. Porque olha só, se eu escrevo um texto ou se eu escrevo a letra de uma música, tá? Aí a Ana viu essa letra dessa música, achou muito legal e resolveu gravar essa música, mas sem a minha autorização. Um cover. Certo? Ela está roubando aquilo que é meu. Ela está roubando a minha criatividade, ela está roubando o meu tempo, né? Foi eu que escrevi. E o que eu percebi também nos textos de alguns alunos foi que existiu isso, tá? Foram lá em alguns sites, pegaram o que estava escrito no site, colocaram no seu texto. Pesquisar é diferente do que copiar, tá? Aí a professora pega, copia, joga lá no Google, aparece certinho o site que foi copiado, tá? Então, só para vocês entenderem, isso não é legal, isso não pode ser feito. Vocês têm que escrever a partir da ideia de vocês. O que pode ser feito? Como eu vi que, por exemplo, não vou falar nome de aluno, tá? Mas teve aluno que fez assim, segundo o IBGE, o número de acidentes no trânsito é de tanto, mas o número de feridos diminuiu por causa do uso do cinto de segurança. Ok, mas a criança daí falou de onde ela tirou. Ela tirou lá do site do IBGE, tá? Outras crianças também disseram, segundo o site, ou segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, aí tudo bem, porque vocês estão deixando claro neste caso que isso não é de vocês. Agora, quem coloca dados estatísticos, pesquisas dizendo qual é a melhor cadeirinha, qual é o melhor jeito de carregar o animal dentro do carro, da onde que tirou? Não foi da cabeça de vocês, porque essa ideia já existe. Entenderam? Mas vale se inspirar. Tipo, ler o texto e copiar umas coisas, mas não copiar tudo. Não, num texto de opinião, você não vai copiar, você vai colocar a sua opinião. Você vai dizer, por exemplo, que segundo o fulano de tal lá que eu entrevistei, o uso da cadeirinha não é legal. Por quê? Porque enquanto a criança está na cadeirinha, o pai não consegue olhar para a criança, ter uma visão da criança, e daí se ela se afoga, se ela está chupando uma bala, se ela vomita, o pai não consegue fazer nada. Teve texto que falou assim, tá? Textos de vocês, teve texto assim, por isso que eu estou me referindo a esse texto. Agora, foi a opinião de alguém, beleza? Tá? Mas qual é a sua opinião? Tá? Vocês podem se basear em alguma coisa, mas não deixar de colocar a opinião de vocês nesse tipo de texto. Afinal de contas, o nome já diz, é um texto de opinião. Não de pesquisa, não de cópia, tá? Eu pesquisei na apostila algumas informações, mas eu não... Então, aí, em alguns casos, a professora até falou assim, ó, ô fulano, fulana, você leu o texto de opinião que estava lá na apostila? Você prestou atenção? Porque, poxa, tem exemplos, né, para vocês compararem o texto que vocês escreveram, o texto que está na apostila, o texto que está no livro de atividades.
Se tiver uma diferença absurda na forma como vocês estão fazendo, alguma coisa não está certa, tá? Então, para quem a professora já deu a devolutiva, já pediu para refazer ou não, né? Teve muita gente que não precisou refazer, tá? Mas quem vai precisar refazer, por favor, muita atenção, tá? Escreva com cuidado. Veja como as palavras estão escritas da forma correta. Pontuação. Teve textos que eu quase infartei, porque daí falta o ar, né? A gente começa a ler e não tem ponto. Aí a gente não para respirar, né? Então, por favor, um pouquinho mais de atenção, tá? E aí, quanto a isso que eu falei, das cópias, né? Exatamente como está no site, não pode, tá, gente? Isso não é legal, tá bom? Agora, Roger, Nicolas, abram a câmera. Cortou o cabelo. Roger. Então, vamos lá. Ô, pessoal, só lembrando a vocês que é necessário que vocês estejam numa posição confortável, sentados em uma cadeira, apoiando o celular ou o notebook, tablet, enfim, em cima de uma mesa, tá? Tá, Roger? Eu tô vendo que você tá olhando para baixo, você não tá apoiando seu celular em cima de uma mesa, né? O meu computador tá no suporte. Procure uma mesa, Roger. Você tá na cama, cara. Procure um lugar melhor para você estudar. Você não tem um lugar na sua casa que você possa ficar, Roger? Enfim, a professora fala isso para o bem de vocês, tá? Vamos lá. Página 21 de matemática, todo mundo. Lara, você também deve abrir a câmera, tá? Nicolas, por que fechou a câmera? Pessoal, quem não tiver com a câmera aberta, a professora vai excluir da aula. Isso é uma regra, já foi enviado para casa o bilhete sobre isso. O Vinícius está com a câmera fechada porque a gente já viu que quando ele abre a câmera dá problema. Não é porque ele é privilegiado, não é porque a tia deixa ele ficar com a câmera fechada, não. A gente já viu que isso acontece. Quando ele abre, cai a internet, começa a travar tudo, tá? Os outros é câmera aberta. O Roger tá passeando, Roger. Tá em Blumenau. Jogando. Tá em Blumenau. Ó, agora sim ele vai colocar o celular numa posição legal, né, Roger? Ele ficou travado. Isso. Vamos lá, então. Ele ficou travado a aula inteira. Então, gente, na página 21, tá? A gente já fez ali até a letra C, né? Depois tem a questão número 4. A questão número 4, vocês têm um gráfico, certo? O professor de Educação Física de Denise organizou uma corrida de 200 metros com os alunos. Aí vocês têm o gráfico observando o tempo de Denise durante os treinos da semana. Então, ela treinou por 5 dias e nesses 5 dias, o tempo que ela levou para percorrer os 200 metros foi diferente, né? Como vocês podem analisar ali no gráfico. Na linha vertical, vocês têm
o tempo que ela levou. Na linha horizontal, vocês têm os dias, tá? E para cada dia tem uma cor. Deu para perceber isso, né? Aí na letra A, está perguntando quantos minutos ela levou para correr os 200 metros no primeiro dia do treino. É só observar no gráfico e aí responder. Na letra B, também vocês têm que observar no gráfico e aí fazer a conta para ver quanto tempo ela aumentou do terceiro para o quarto dia de treino, tá? Na letra C, quanto ela diminuiu. E aí na letra D, vocês vão escrever em minutos e segundos a diferença entre o tempo gasto por Denise para percorrer os 200 metros no primeiro e no quinto dia de treino, tá? A gente observa que no primeiro dia foi o tempo que ela mais gastou, né? O dia que ela mais levou o tempo para percorrer os 200 metros, tá? Então, como estamos trabalhando, né, horas, minutos e segundos, façam aqui a página 21, que é muito simples, e em 5 minutos eu volto para a correção, tá? Tia, Sim. tô com dúvida na B. Do terceiro para o quarto dia, o tempo de Denise diminuiu ou aumentou? E em quantos segundos? Tia, é pra ver a diferença ou é pra ver quanto que aumentou? Como eu posso falar? As duas coisas, Vinícius. Está perguntando se diminuiu ou aumentou e em quantos segundos? Do terceiro para Mas daí tem que somar o terceiro e o quarto? Ô, Vinícius, aumentou ou diminuiu? Ô tia. Tia, Só um pouquinho. Claro que se somar os dois aumentou, né? Vinícius, terceiro dia, quanto tempo ela levou? 60.
Tá, e para o quarto dia, quanto tempo ela levou? 90. Tá, e daí, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Agora entendi. Vinícius! Do terceiro para o quarto, se no terceiro ela fez 60, no quarto ela fez 90, aumentou ou diminuiu? Ô Vinícius, antes da quarentena eu estava com 60 quilos, agora eu estou com 90, eu aumentei ou diminuí? Aumentou? Então, Vinícius, é a mesma coisa? No terceiro dia ela fez 60 e no quarto ela fez 90. E aí, quanto? Agora entendi. Nossa, Vinícius! Atrasado, só um pouquinho, só. Deu, pessoal, agora fechou o microfone. Eu acabou de sair o resultado do teste da mãe. Daí? Deu negativo. Que bom. Não aguentava mais ficar em casa. Graças a Deus. É um milagre. Deus abençoa tua mãe. Mas todo mundo vai pegar, então. Deu, pessoal, agora é matemática. Silêncio e vamos fazer as atividades. Agora não é soma de corona. Deu, Vinícius! Deu. Quebra lá, fecha o microfone. Ô tia, eu não entendi a 4. Não, a 4D. Escreva em minutos e segundos a diferença entre o tempo gasto por Denise para percorrer os 200 metros no primeiro e no quinto dia. Por quê? No primeiro dia, ela fez em 120 segundos. No quinto dia, ela fez em 50 segundos. Foi isso? Foi 50? Sim. Foi, né? Então, você vai fazer a diferença. 120 menos 50. Entendeu? Só que aí, quando você terminar a conta, tiver o resultado, aí você vai escrever em minutos e segundos, não só em segundos, tá? Por exemplo, sei lá, sobraram... A diferença foi 80 segundos, tá? Então, a diferença foi de 1 minuto e 20 segundos. Não foi esse, né? Mas só estou dando exemplo. Entendeu, Kim? Sim. Bom, pessoal, eu disse que eu ia dar 5 minutos, já deu quase 10. Vamos à correção, tá? Então, quantos minutos Denise levou para correr os 200 metros no primeiro dia de treino? Só olhando aqui, eu já vejo que foram 120 segundos, né? Só que eu estou perguntando em minutos. Se eu sei que cada minuto tem 60 segundos, né? Então, ela levou 2 minutos, tá? Na letra B, do terceiro para o quarto dia, então, né, Vinícius? Aumentou ou diminuiu e em quantos segundos? Aumentou, ó, do terceiro... Aumentou 30 segundos. Isso, né? No terceiro ela fez 60, no quarto ela fez 90. Cada quadrinho aqui vale 10 segundos, então ela aumentou 30 segundos. Aí a letra C, do primeiro dia para o segundo, o tempo de Denise aumentou ou diminuiu? A gente vê que diminuiu, né? E diminuiu
20 segundos. Até aqui era só analisar o gráfico, né? Agora, na letra D, aí vocês tinham que fazer uma conta. Vocês tinham que pegar os 120 segundos do primeiro dia, menos os 50 segundos do último dia, que deu o resultado de 70 segundos. Acontece que a apostila pede para que vocês escrevam em minutos e segundos, tá? Vocês já aprenderam isso na última aula de matemática, né? A transferir os 60 segundos para o minuto e o restante ficar em segundos, como foi feito aqui, ó. 70 segundos é igual a 60 mais 10. 60 é igual a 1 minuto. Então, o tempo em minutos e segundos foi 1 minuto e 10 segundos, tá? A diferença foi essa. Na próxima página, vocês ainda têm uma questão, a questão E, tá? Sobre o gráfico e a corrida da Denise. Então, no dia da corrida, o professor marcou os tempos em minutos e segundos. Denise ficou em segundo lugar com o tempo de 1 minuto e 5 segundos. A diferença dela para a primeira colocada foi de 8 segundos. Qual foi o tempo da primeira colocada? Assim que terminarem de fazer a letra E, vocês podem ler, interpretar e tentar resolver as questões 5, 6 e 7, tá? Tio, o que é um relógio analógico? É tipo. Eu já expliquei na outra aula, mas eu vou falar de novo. O relógio analógico é o relógio de ponteiro e o relógio digital é aquele que aparece o númerozinho ali. Tipo, aparece
Aqui na página 22, vocês têm o primeiro relógio, né, que é o de ponteiro, e aí aqui embaixo tem o relógio digital. Aquele azul é digital. Tá vendo, Miguel? Ô, tia, até que questão que é pra fazer, que eu tava tomando remédio, eu não prestei atenção. É a página 22, Kim. Você vai ler, interpretar as questões e tentar resolver, tá? Tá. Ô, tia, desculpa, mas eu não prestei atenção no que a tia falou. O que que é relógio analógico? Eu tava tentando resolver a outra. Ai, gente, olha, eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu vou falar sobre isso. Tu não É que eu prestou não prestei atenção. atenção, eu tava Mas, focado em fazer outra. mas eu não falei só agora, Vinícius. Tudo bem, vou falar de novo, mas tem que prestar atenção. O relógio analógico é o relógio de ponteiro. O relógio digital é igual aquele azul e aquele preto ali na página 22. Tá bom, Nicolas, valeu. você já terminou? Sim. Ô tia, Oi, Pablo? ali no pontinho das 6, tem que botar 12 minutos adiantado no relógio que aparece na imagem ou que tu fez a conta? Se o relógio de Denise estivesse 12 minutos adiantado, que horas seriam na realidade? Tu vai te basear no relógio dela, né? No O que relógio tá ali na da imagem. imagem. É. Tá. 16h60. Bem, mas ia ficar tipo 5 horas? Cinco horas. Pessoal, cada um faz o seu para não atrapalhar os colegas, tá? Depois nós vamos corrigir. Ô tia, atrasado quer dizer pra frente ou pra trás? Atrasado, por exemplo, se eu disser que são 2h15, mas na realidade são 2h20, o meu relógio está atrasado. Ah, tá.
Cadê? Pablo, a professora te explicou errado. Você fez a pergunta sobre o pontinho da número 6, né? É. O que acontece? Na número 6 diz assim, ó, o relógio de Denise está 12 minutos atrasado. É que a resposta aqui na apostila tá errada, tá? Por isso que a professora tá voltando aqui para corrigir. Tá. O relógio de Denise está 12 minutos atrasado, né? Ou seja, para resolver a questão 6, a gente deve somar 12 minutos, porque ele está atrasado. Então, 16h48 mais 12 minutos, então eu vou ter aqui 17 horas, né? Seriam 5 horas da tarde, certo? Agora, e se o relógio estivesse 12 minutos adiantado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar o horário real do relógio da Denise, tá? Que horas são realmente no relógio da Denise? 5 horas? 5 horas. Então, façam o cálculo a partir do horário real do relógio da Denise, tá? Ô, tia, na última precisa fazer conta. Uma continha bem simples, mas precisa. Eu fiz 100. Mas tem que fazer com? Acabei. Eu também. Eu também. Quem mais terminou, pessoal? Levante a mão aí para eu verificar se a maioria terminou. Eu não terminei, tia. Tá, só levanta a mão quem terminou, não precisa falar, tá? A professora vai esperar mais um tempinho, tá?
Acabei. Pessoal, correção então. Antes de mostrar aqui a resposta, né, eu vou perguntar para alguns alunos. Vamos ver, Brian, como é que você resolveu a letra E? Qual foi o resultado que você conseguiu? 57 segundos. 57 segundos, isso mesmo, ó. Então, a gente coloca aqui, né, o tempo da Denise, que é igual a 65 segundos, né? 1 minuto e 5 segundos igual a 65. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai diminuir, então, né, os 8 segundos a menos da primeira colocada. Aí, eu vou ter o tempo da primeira colocada, 57 segundos, tá? Tudo bem? Posso passar para a próxima? Depois, então, a mãe de Denise faz aula de ginástica todos os dias. Observe no relógio o horário em que ela começa a aula, né? Após 45 minutos, a aula acaba. Desenhe um relógio analógico ao lado e marque a hora final da aula. Então, o aluno deveria desenhar aqui às 16 horas e 30 minutos, tá? Como é que ficaria no relógio aqui? Eu vou desenhar nesse mesmo relógio aqui, tá? Então, às 16 horas, ficaria o ponteiro das horas aqui para o 4 e o ponteiro dos minutos aqui no 6, tá? No relógio que vocês desenharam aqui, tinha que ficar assim o ponteiro, tá? Às 16h30. Agora, como podemos ler o horário final da aula? 4h30 ou 4 horas e 30 minutos, ou ainda 16 horas e 30 minutos, tá? Vocês podem falar, né, pronunciar, ler, enfim, esse horário dessas três maneiras. 4h30, 4 horas e 30 minutos, ou ainda 16 horas e 30 minutos. Todo mundo colocou essa resposta? Porque eu tô vendo que a maioria não corrigiu. Se não corrigiu, eu penso que colocou tudo que tá aqui, né? Eu coloquei igual. Igual. 4h30, 4 horas e 30 minutos, 16 horas e 30 minutos. Você não coloquei 16 horas e 30 minutos? Então, coloque. Na próxima, aí vem aquela questão do relógio da Denise, tá? O relógio da Denise está aqui 12 minutos atrasado, né? Nessa imagem aqui, ele está 12 minutos atrasado, ou seja, eu vou somar 12 minutos, né? E somando 12 minutos, eu vou ter mais 1 hora. Então, o relógio dela era para estar marcando 17 horas. Na próxima questão, aí cabe a interpretação de vocês, tá?
vocês poderiam aqui colocar duas respostas. A primeira, analisando o relógio, marcando 5 horas, porque a gente viu aqui que o horário real do relógio, né, são 17 horas. Mas temos também que poderíamos, né, também analisar o que está marcando aqui no relógio da Denise, tá? Então, se o relógio da Denise estivesse 12 minutos adiantado, que horas seriam na realidade? Se eu analisar este relógio aqui, tá? O que eu tenho que fazer? 48 minutos menos 12 minutos, então seriam 16 horas e 36 minutos. Se eu analisar este horário aqui. Se vocês analisarem às 17 horas, aí então vocês teriam que tirar, né, os 12 minutos daqui, que na verdade ficaria marcando o que está aqui no relógio, 16 horas e 48 minutos. Deu para entender essa questão aqui, pessoal? Porque assim como o Pablo interpretou dessa forma, outros alunos também poderiam interpretar e não estaria errado, tá? Porque estamos falando do relógio da Denise, mas não diz aqui se é o horário que está aqui no relógio, né, adiantado, ou se é o horário real. Então, vale das duas formas. Deu para entender? Deu? Sim. Então, vamos para a próxima. Entendi. Quem? Eu entendi. Ah, tá. Achei que não tivesse entendido. A questão número 7, então, né? Esse relógio é um relógio analógico e ele marca, além das horas e dos minutos, marca também os segundos, tá? Diferente ali do relógio acima. A pergunta é quantos segundos faltam para que marcasse no relógio 14 horas e 16 minutos, tá? Aí a gente faz um cálculo simples, que são os 60 segundos, que formam 1 minuto, menos 25 segundos, que é o que está marcando aqui. Então, eu tenho o resultado. Faltam 35 segundos. Certo? Agora, vocês podem ir para a página 23, tá? Na página, deixa eu só olhar o horário aqui para não me perder, né? Ih, tá cedo ainda. Calma. Posso ir no banheiro, rapidão? Então, vamos fazer o seguinte. 5 minutinhos, né? 5 não, 2, né, gente? 2 minutinhos para que vocês possam beber água, ir ao banheiro, enfim, e daí já voltam, tá? Que isso, Bruno?
Ô, tia, o Bruno tá fazendo mágica. Ele está quase morrendo de rir. Eu fazendo mágica? Desapareceu, ficou tudo preto. Essa mágica é fácil de fazer. E morreu. Puxa. Então, vamos lá. A Denise, aquela mesma lá do relógio, ela também faz aulas de balé. Cada aula tem duração de 1h15. Quantos minutos dura a aula de balé de Denise? E letra B. Se Denise dissesse que a aula dura mais de 4.000 segundos, ela estaria dizendo a verdade? Vamos lá, 5 minutinhos para resolver letra A e letra B. Tia, eu já fiz na cabeça. Precisa fazer conta. Claro, precisa fazer. Todos os cálculos de vocês devem estar registrados, tá? Léo, você já fez letra A e letra B? Já fez, Léo? Não, ainda não. Vou fazer. Uhum. Tia, como é que eu vou fazer a conta da B? Agora eu não vou te dizer, depois eu digo. Tenta, pensa aí, bota lá para funcionar. A B. Tenta. Olha aqui. A aula dela dura 1 minuto, 1h15. Quantos segundos tem em 1h15? É para dividir 60. Não sei. É, tia. Acabei. O tio, eu achei bem fácil, sabe? Claro que é fácil. Só pensar um pouquinho. Olha, eu tô aqui tentando entender ainda. Gente, olha só. Eu tô tentando raciocinar ainda. Peraí, então. Vamos resolver junto? Tá. Não. Então, Liz, olha só. Quantos minutos você encontrou na letra A? Liz, a Liz congelou. 15 mais 60. Tia, Muito fácil. Gente, calma. Travou. Vamos ver se a Liz volta. 15 mais 60. Agora o microfone. Pode falar, Liz.
O que é que tu falou? Te travou bem na hora. Travou, né? Quantos minutos você encontrou na letra A? 75. Oi, Liz! A Liz agora é outra pessoa. Absurdo! Gabriel, espera a sua vez de falar, Gabriel. Desculpa, Liz. Pode repetir? Eu coloquei 60 minutos e 15 segundos. Pois é, 60 minutos e 15 segundos. Mas a pergunta era, quantos minutos? Então, o que você tem que fazer? Tia, tá travando, eu não ouvi. A pergunta era, quantos minutos? Ih, a Liz está travando muito. Fecha a câmera que volta. Pessoal, deixa só eu falar, gente, senão não dá. Ô, Liz, tente ficar, então, com a câmera fechada. Você está me ouvindo agora? Tá, então eu vou fazer assim. Eu vou continuar e aí depois a Liz assiste ao vídeo, tá? O Kim também estava com dúvida nessa, né, Kim? Sim. Ô, tia, eu acho que o Kim tava com dúvida na letra B. Sim, mas para explicar a letra B, eu tenho que ter feito corretamente a letra A, entendeu? Quantos minutos você encontrou na letra A, Kim? 75 minutos. 75. O que acontece? A Liz não conseguiu, provavelmente, porque ela respondeu com... Ela respondeu com horas e minutos, né? Aliás, ela botou 60 minutos mais 15 minutos, alguma coisa assim, tá? O que acontece? Eu tenho que responder ali em minutos, né? Os minutos foram 75 minutos. Ela tem ali 1 hora. Em 1 hora, eu tenho 60 minutos. E tem sobrando ainda, além dos minutos da 1 hora, tem sobrando 15. Então, eu junto tudo, dá 75. Agora, eu quero saber se é correto dizer que a aula dela dura mais de 4.000 segundos. Eu quero, tia. Posso falar, Bruno? Pode. Não dura mais do que 4.000 segundos. Agora o resultado é 3.660. Acertei. 3.660, eu não encontrei isso, 4.500. gente. 4.500. 1000 e alguma coisa? Gente, olha aqui. 4.000. A gente encontrou 75 minutos, certo? Na primeira, na letra A, 75 minutos. Agora, quantos segundos tem em cada minuto? 60. Então, eu multiplico 75 vezes 60. Igual a 4.500. Igual a 4.500. Deu para entender? Tá, então é 75 vezes 60? Legal. Tá, mas tu entendeu? Eu não quero te dar a resposta. Eu quero que você entenda. Você entendeu? Tia, antes de falar, eu tinha pensado, 75 vezes 60 é uma boa conta, mas eu não fiz a conta. Então, pode fazer, porque se você tem 75 minutos, em cada minuto você tem 60 segundos, e é isso que você quer descobrir, o total de segundos, é só multiplicar 75 vezes 60. Tá bom, tia. Tá bom? Kim, já fez 75 vezes 60? Ô, tia, minha câmera está desfocada.
Tô vendo, mas será que tu não mexeu em alguma coisa? Não, ela só desfocou mesmo. Depois você tenta arrumar, tá? Agora deixa assim para você não parar de prestar atenção, né? Tá. Bom, gente, então, terminando esta, tá? A gente vai para a próxima questão da página 23. Liz, tá tudo bem? Tá ouvindo? Professora, às vezes trava. Se eu ligar a câmera, eu até tentei, mas daí eu não consigo ouvir nada. Tá, então pode deixar desligada, tá? E o Brian tá com a câmera fechada por quê? A mesma coisa, tia. A internet tá um pouquinho ruim. Tá bom, então. Olha só, para esta atividade, reúna-se com um colega. Cada dupla vai precisar de um cronômetro ou de um relógio digital que marque os segundos. O professor vai escolher uma ação para a dupla realizar. Antes de iniciar a atividade, cada um deve estimar o tempo necessário e anotar esse tempo em sua tabela. Depois, marquem com o cronômetro o tempo que vocês levam para realizar a ação. Anotem o tempo gasto em suas tabelas e, no final, verifiquem quem chegou mais próximo da estimativa feita. Bom, na verdade, né, pessoal, essa questão aqui vocês não conseguirão fazer em dupla, tá? Mas a professora... Ou então pode fazer por videochamada. Tá, calma. Na primeira ação, quem fez a melhor estimativa de tempo? Explique sua resposta. Na letra B, qual das ações você executou em menos tempo? Quanto tempo e qual durou mais tempo? E qual foi a diferença de tempo entre as duas? E depois, você acha que consegue executar uma das ações em menos tempo do que gastou antes? Tente. Acrescente uma linha na tabela para anotar uma nova estimativa e uma nova contagem de tempo. E então, conseguiu melhorar o seu tempo? Pessoal, essa questão aqui, ela é uma questão que deve ser feita em dupla. Eu iria sugerir para vocês fazerem com algum familiar, tá? Mas, tudo bem, se quiserem fazer por chamada de vídeo, tudo bem, tá? A primeira ação que vocês devem realizar é beber um copo d'água. Podem anotar ali na tabelinha, tá? Beber um copo d'água. Aí, claro, se vocês forem fazer com o familiar, vocês vão colocar o mesmo tanto de água, né, no copo. Se vocês forem fazer com um colega, aí tem que analisar pela chamada de vídeo o tanto de água que vocês colocaram no copo, tá? A segunda é escovar os dentes. Nossa, que engraçado que vai ser. Peraí, tia. A terceira é arrumar a cama. Ô, tia, então eu vou ter que fazer isso outro dia eu bagunçar de novo, porque eu já arrumei a minha aqui. Eu nem ontem. Então, provavelmente vocês devem ter que bagunçar a cama, porque quando se fizer em casa, né? Enquanto um arruma, daí vai ter que bagunçar de novo para o outro arrumar, tá? Vejam se está bagunçado mais ou menos assim da mesma forma, né? Para um não ter que arrumar mais do que o outro, para poder contar o tempo, tá? Ô, tia,
Oi? Tem problema de tu explicar um pouquinho, é porque a minha aula saiu e eu entrei de novo. Tá. Aqui, vocês têm que fazer essa atividade em dupla, tá? Eu sugeri que fizessem com um familiar, mas teve gente que sugeriu aí fazer com um colega por chamada de vídeo. Tudo bem, pode ser também. Vocês têm que estimar o tempo. Tá vendo ali que tem o quadro? Vocês têm que estimar o tempo. Por exemplo, a primeira atividade que eu sugeri foi beber um copo d'água. A segunda foi escovar os dentes. E a terceira foi arrumar a cama. Vocês vão estimar o tempo. Só um pouquinho, pessoal. Vocês vão estimar o tempo. Por exemplo, eu acho que eu levo 10 segundos para beber o copo d'água, tá? Aí, coloca ali, marca 10 segundos. E aí, cronometra o tempo real. Não levou 10, levou 12, por exemplo, né? O tempo real levou 12 segundos, tá? E aí faz isso em todas as atividades. Escovar os dentes. Eu acho que para escovar os dentes eu vou levar 1 minuto e 15 segundos. Mas na realidade você levou 2 minutos. Escovar o dente bem escovado, tá? Não é só passar a escova, não, tá? Combinem aí se tem que passar fio dental. Porque escovar o dente é passar escova. Gabriel, você entendeu, né? Vou arrumar os dentes para sair. E aí, arrumar a cama. Vejam aí se a cama do colega tá mais ou menos desarrumada como a sua antes de fazer, né? Aí eu penso que eu vou levar 2 minutos para arrumar a cama, mas na realidade eu levei 1 minuto e 30 segundos, por exemplo, tá? Tem que cronometrar, certo? Feito isso, aí vocês vão responder. A primeira ação, quem fez a melhor estimativa? Foi você ou foi o colega, familiar, enfim, quem vocês escolheram, né? E quanto tempo foi, tá? E na letra B, qual das ações você realizou em menos tempo? Aqui, por exemplo, foi o copo d'água, tá? Que eu anotei. A que eu levei mais tempo foi escovar os dentes. Eu botei 2 minutos, tá? E o copo d'água eu botei 12 segundos. Então, o que eu vou fazer aqui para saber a diferença? Eu vou diminuir 12 segundos menos... Peraí, que estão tocando no interfone. Acho que Aliás, 2 minutos menos 12 segundos, tá? E aí, coloco a diferença. E na letra C, vocês terão que repetir uma dessas atividades, tá? Ou escovar o dente, ou arrumar a cama, ou beber água. Para ver qual delas vocês conseguem melhorar o tempo, fazer em menos tempo, tá? E aí anotar o tempo de vocês. É uma brincadeira simples, só para a gente aprender a lidar melhor com horas, minutos e segundos, tá? Gente, ao beber a água, cuidado, tá? É só uma brincadeira, não precisa beber correndo para se afogar, tá? Por favor, cuidem com isso. Agora, por favor, na página 24. Deixa eu ver o horário. Foi cedo ainda. Na página 24... Oi. Eu vou ter que ver o vídeo, porque chegou o cara da casa, eu tenho que ajudar ele. O cara do quê? É que tem um negócio aqui em casa, daí o cara veio arrumar, daí eu tenho que falar com meu pai, e daí avisar o pai que o cara chegou. Tudo bem, Vinícius. Depois você assiste o vídeo, então, tá? Tá. Beleza. Até amanhã. Pessoal, agora, na página 24, nós vamos falar sobre temperatura, tá? Vocês estão vendo como os números estão presentes a todo momento na nossa vida? Né? E praticamente tudo que a gente fala, a gente usa os números, né? Trabalhamos agora as horas, minutos, segundos, e agora vamos ver temperatura. Vamos ver...
Pablo, pode ler ali o primeiro parágrafo, por favor? Posso. Febre é um aumento temporário da temperatura do corpo, que ocorre como uma reação contra alguma anomalia. A febre não é uma doença e não necessariamente um mal. Nas infecções, por exemplo, ajuda o sistema de defesa do corpo a se livrar do agente agressor. Isso. O que acontece, pessoal? Agora falando um pouquinho de ciências, né? Misturando as duas disciplinas, tá? Nesse momento que estamos falando tanto de coronavírus, né? Vivendo essa situação, a gente também ouve muito falar sobre o aumento da temperatura, né? Das pessoas. E quando vai se aferir a temperatura de alguém, a gente tem que saber qual é a temperatura média do corpo, né? E qual é a temperatura que, então, vai me dizer que eu estou com febre. Então, a temperatura do nosso corpo, ela fica entre 36,5, 37, até 37,5. Ô, tia, 37 é febre? A minha é 38. Passou disso, aí é febre, tá? 37,5 para cima, aí a pessoa está febril, ela não está queimando de febre, né? Mas o que geralmente acontece? Muitas mães ficam apavoradas, né? Ai, meu Deus, está com quase 38. Toca o remédio. Mas o que acontece? Quando a pessoa está com febre, como diz aqui no texto, é que tem alguma anomalia, né? Alguma coisa não está normal. E o sistema de defesa do organismo está lutando para combater essa anomalia, certo? A febre, ela vai ajudar nesse sistema de defesa, tá? Quando a pessoa está com febre, é que os soldadinhos lá do nosso corpo estão lutando contra o agente agressor. Quando logo em seguida logo que a gente percebe que está com febre, mas ainda é uma febre baixa, e a gente já toma o remédio, a gente corta essa defesa, tá? É como se a gente parasse esses soldadinhos. Então, claro, tem que tomar o remédio para febre? Tem. Mas esse início da febre é o momento em que o corpo está lutando contra o agente agressor, né? Então, a gente tem que tomar o remédio para febre quando a gente já está realmente com febre, né? 38, 38,5. Então, tem que esperar um pouquinho para o organismo poder se defender, tá? Ô, tia, a minha estatística normal é 38. Como? A minha estatística de cabeça é 38. Tipo de... Estatística, não entendi. De temperatura. A tua temperatura é? É, 38. Olha, não sei, deve ter alguma coisa errada com o teu termômetro, porque 38 é febre. É. Muita febre. O instrumento utilizado, né, para medir, na verdade, se fala aferir, tá? A maioria das pessoas diz medir, mas o correto é aferir. A temperatura é o termômetro, né? E é o termômetro clínico. Existe aquele termômetro que mede a temperatura do ambiente, né? E existe o termômetro clínico. Esse que nós estamos vendo aqui é o termômetro comum, mas que ele já não existe mais. Aliás, pelo menos não é para existir, né? Ele foi proibido, tá? Porque no interior dele aqui existe o mercúrio. Aí a gente vai aprender como é que funciona isso, tá? Então, muito provavelmente vocês já tiveram febre. Miguel, eu não entendi. Você sabia que o mercúrio ele pode matar se entrar em contato com o teu corpo? Então, nós vamos ver isso, tá?
Vamos aprender então como é que funciona o termômetro, tá? Existem termômetros clínicos com diferentes modos de funcionamento. Os mais conhecidos são os de mercúrio e os digitais. O de mercúrio é esse aqui que nós estamos vendo, ele é feito de vidro e no interior dele tem mercúrio, tá? Então veja como funciona um termômetro de mercúrio. O termômetro é feito de um tubo de vidro bem fininho, ele é muito frágil, contendo mercúrio, que é um líquido prateado, tá? E esse tubo é protegido por outro tubo mais resistente e que tem marcações correspondentes à temperatura, tá? Então, vocês podem olhar ali no exemplo, no tubo do mercúrio que a gente tem ali, que tem marcações de temperatura. 35, 36, 37 está de vermelho. Por quê? Porque acima de 37, então, já é considerado febre, tá? O termômetro é colocado, em geral, nas axilas e começa a receber o calor do nosso corpo. A temperatura do mercúrio vai aumentando e, em alguns minutos, fica igual à do nosso corpo. E aí o mercúrio vai caminhando pelo tubo até chegar na temperatura, né, igualar com a temperatura do nosso corpo. Ao se aquecer, o mercúrio passa a ocupar mais espaço e começa a subir dentro daquele tubo fininho. Quanto maior for a temperatura, mais ele sobe. Para saber a temperatura do corpo, basta verificar que a marca que o líquido atingiu, tá? Cada marcação do termômetro corresponde a uma temperatura. Então, é quase igual a uma régua, né? A régua normal que a gente usa, que tem os centímetros, os milímetros. O termômetro é mais ou menos assim. Nesse termômetro aqui, a gente não tem o 36, o 38, né? Nós temos só os números ímpares, tá? Porque ali daí não caberia, né? O número ficaria difícil de ler. Mas cada espaço entre os números ali, então, tem um número ímpar, o 36, o 38, o 40. E quanto mais o líquido sobe, maior é a temperatura do corpo. A unidade de medida de temperatura usada no Brasil é o grau Celsius, tá? Ou grau centígrado. O símbolo usado para indicar grau Celsius é o C. A temperatura normal do corpo humano fica entre 35 e 37 graus. Em geral, os médicos consideram febre uma temperatura acima de 37,8. Tá, Ana Clara? Ana Clara, tá onde? Deixa eu ver. Ah, tá ali. Então, você estava dizendo, né, tia, 37 já é febre. Segundo os médicos, não, tá? Segundo os médicos, a partir de 37,8 graus, então, aí é febre, tá? Na página 25, na escala do termômetro clínico, entre 1 grau e outro, estão marcados os décimos do grau Celsius, tá? Porque é comum a gente ouvir assim, ele tá com 38 e 2 linhas, né? Tá com 39 e 3 linhas. Por quê? Porque não é marcado ali os décimos, né? Essas linhazinhas menores marcam os décimos, tá? Então, ó, 37,8, 37,8 décimos, né? No termômetro digital, como o da imagem ao lado, há um sensor na extremidade do aparelho e um visor que indica a temperatura. Como vocês estão vendo, como vocês já devem ter visto num termômetro digital, tá? Esses dois termômetros ali, ó, eles estão marcando 37,8. O digital é mais fácil de ver, né? E o termômetro de mercúrio, aí a gente tem que contar as linhas, ó.
essa linha vermelha, ela está indicando a temperatura de 37,8, tá? Aí tem que contar as linhazinhas bem direitinho para a gente ter certeza, certo? Tia, Oi? mas foi proibido esse Termômetro? é, Bruno, que eu saiba foi, tá? Só se voltou, mas que eu saiba foi. Eu, particularmente, gosto mais de usar esse termômetro de mercúrio, tá? Eu confio mais. Só que o meu já faz bastante tempo que quebrou e eu precisei comprar outro, mas não tinha mais. Eu uso o digital porque eu não encontrei mais nas farmácias o termômetro de mercúrio, tá? Pessoal, agora, nas questões número 1, número 2, número 3 e número 4, nós vamos falar de temperatura. Vamos falar de temperatura corporal e da temperatura do ambiente, tá? Os números ali em graus, né, e os décimos não tem diferença. Qual é a diferença? O tipo do termômetro e que temperatura que ele está medindo, tá? Então, vocês vão fazer a número 1 e a número 2. A gente volta rapidinho para corrigir, porque são questões muito simples de serem resolvidas, tá? Aí depois a gente passa para a página 26, tá? Podem resolver a página 25, então. 5 minutinhos, tá? Ô tia, eu tô até me medindo aqui pra ver a temperatura do meu corpo. Mas agora faz a atividade, né? Tia, no que tu fez pra aula de hoje é só matemática? Não, só tá escrito lá no início da aula. Matemática e mais nenhuma matéria. Gabriel Locke, mania, Gabriel. Kim, para hoje foi, tá? Para hoje foi. A professora quis adiantar um pouquinho da matemática para a gente fazer as notas extras, tá bom? Ô tia, eu tô com 35,8. Viu? Ô tia, se tá mais abaixo, assim, tipo, 34, é porque tá, tipo, meio com a pressão meio baixa, né? A tia não sabe dizer exatamente o que é, mas também não é normal, né? Porque a temperatura do corpo normal dela é entre 35 e 37. Então, se tá abaixo disso, você tá com muito frio, por algum motivo a sua temperatura baixou. Aí tem que ver o que tá acontecendo, né? Meu pai me falou que abaixo de 20 tá morto. A temperatura abaixo de 20 tá morto. Então, abaixo de 1. Que não existe. Faleceu. Na verdade, existe. -1, -2, -3, Gente, o -4. que vocês não entenderam?
Terminei. 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 Parece que o Bruno tá em um loop. Acabei. Acabei. R$ 34,3. 34? Meu tinha dado 35,2. Vamos para a correção, então. Bora. Eu já Vocês dei tinham um que favor. pintar, né, no tubo. Eu vou compartilhar porque aqui tem que mostrar a correção para vocês. Ó, assim que vocês deveriam ter pintado, tá? Então, marcando 35,2, passa do 35, né? E vem aqui para 35 e 2 linhas. Vocês estão vendo que esse termômetro aqui, ó, já tá marcando os números pares, ó. Lá no outro, né, que era uma imagem real, não marcava, tá? Aqui 39,7, então, passou do 39, conta 7 linhazinhas, tá? Em qual desses termômetros marca febre? No termômetro 39,7, é uma febre bem alta, né? Quase 40 graus, tá? Passando de 37,8, os médicos consideram febre. Então, aqui é febre. E aí aqui, a Amélia, né, que estava com gripe. Que contou tudo. Não entendi. Tinha cortado tudo. Deu de escutar. Eu também não estou te escutando, mas tu viu a correção? Ô, tia, Oi, Miguel. eu vejo nos filmes eles medindo a febre com um termômetro na boca. Ainda tem esse termômetro. É o mesmo termômetro, só muda o lugar. É o mesmo Mas dá pra usar termômetro. Mas dá pra usar na boca também? Dá para usar na boca, dá para usar no reto, em animaizinhos, em bichinhos de estimação, é usado no reto. Quem tá rindo aí? Onde é o reto, cara? Sei lá. No ânus, gente! Na bunda. Tadinho do cachorro. Mas é. É assim que é aferida a temperatura dos animais, tá? Porque o que acontece, Miguel? A boca, né, ela também é um lugar que fica muito quente quando a gente tem febre, né? Assim como nas axilas, então tem que ser um lugar onde vai realmente mostrar qual é a temperatura. Se eu só encostar na minha pele, eu tô falando desse termômetro aqui, né? Se eu só encostar na minha pele, não vai me dar a temperatura correta. Então, pode ser sim colocado na boca. O problema é que é anti-higiênico, né? Já pensou, tu chega lá no hospital, tu tá com febre, e aí vem uma enfermeira e toca um termômetro na tua boca? Né? Ô, tia, acabei de medir. O meu tá 35,7. Tá todo mundo com frio, né? Vamos lá. Meu tinha dado 37,5. Agora aqui, a Amélia, né, que estava com gripe, aferiu a temperatura e verificou que estava com 38,8 graus, né, de febre. Ela está, então, portanto, com febre, né? Ela tomou um banho morno, vestiu roupas leves e repousou. 2 horas depois, sua temperatura já estava em 37,5. Qual é a diferença dessa temperatura? A diferença, então, é 1,4.
3 graus, tá? Isso funciona, tá, pessoal? Tomar um banhinho morno, né? Para tentar baixar a febre, às vezes funciona, tá? Como... Também. Por 2 horas. Aqui, então, posso passar para a próxima? Mas é claro. Pode. Ah, é claro. Certo. Na página 26, como eu falei, né? Nós continuamos falando sobre temperatura. Só que aqui nós temos um termômetro digital que mede a temperatura do ambiente, tá? Que temperatura esse termômetro está marcando? E aí desenhe do lado a imagem de um termômetro como esse para marcar a temperatura neste momento em sua cidade. Tia, eu sei a temperatura. Tá 18 graus. Ah, muito obrigada. Eu ia olhar aqui agora, mas já que você já sabe, que bom. 18 graus, então. Aí vocês só precisam desenhar um termômetro bem simples, como esse que está aparecendo ali, marcando 18 graus. Agora, aquele termômetro ali, gente, ele está marcando 41 graus, tá? Isso é quente ou frio? Muito quente. Quentão. Então, né? Sabe que eu tô sentindo falta? Tô sentindo muita falta desse calor. Fique sabendo. Não, calor grudando suor assim na gente, ó. Tudo calorado e abafado. Ui, ui, ui. Tá, pessoal, já fizeram? Tá travando muito a internet. Já. Tá travando muito. Bom, então a questão número 4 diz assim: há outros tipos de termômetros que medem a temperatura do ambiente, né? Como os termômetros de álcool, que têm funcionamento semelhante ao do mercúrio, tá? Tá sensualizando aí por quê, Léo? Tá prestando atenção, Léo? Mas não tô sensualizando. Tu tava fazendo assim umas caras e bocas? E a janela. Senta aí, Léo. Tia, tu tinha que ver, ele tava assim, mexendo que nem um maluco. Pois é, né? Já vi. Vamos lá. Que visão. Esse termômetro aqui, então, pessoal, que a gente tem aqui do lado, ele está marcando 12 graus, conforme aparece ali no termômetro, né? E na legenda, tá? Note que ele também pode marcar temperaturas abaixo de 0, tá? Que é o que vai acontecer em Santa Catarina neste fim de semana. Acompanharam as notícias? Frio intenso para Santa Catarina esse fim de semana, hein? Eba! Coberta total! Deita na cama e fica na cama na coberta. Dormir, galera! Tem noção do que é Deu. Tia, sabia que eu não consigo. 3, 2, 1, deu. Essas temperaturas negativas podem ocorrer durante o inverno e são indicadas com o sinal de menos na frente, né? Então, quando é muito frio, quando a temperatura é negativa, a gente tem o sinal de menos na frente, conforme mostra aqui nos termômetros, tá? Esse outro termômetro está marcando menos 10 graus. Nós podemos ler como menos 10 graus Celsius, tá? Então, gente, qual é a diferença entre essas duas temperaturas que a gente vê ali nos termômetros? O primeiro de cima está mostrando 12 graus. O de baixo está mostrando menos 10 graus. Qual será a diferença de temperatura entre eles? 22. 22, né? 22 graus, isso mesmo. Agora, na próxima página,
a página 27. Podem ler e tentar fazer sozinhos. É super tranquilo, tá? Aguardo vocês e já volto para a correção. Leiam, interpretem e façam a página 27. Acabei de... Achei fácil. Super fácil aqui, né? Bem tranquilinho de fazer, Uhum. tá? Assim que terminarem, a professora já Acabei. corrige. O Vitor congelou. Endre. Vamos lá, correção. Na tabela a seguir estão 2 recordes de temperatura no Brasil. A mais alta e a mais baixa já registrada até hoje. Vamos ver se nesse fim de semana a gente passa isso, tá? Quero passar. A mais alta é de 44,7 graus em Bom Jesus, no Piauí. Foi em 21 de novembro de 2005. A mais baixa foi em Santa Catarina, em Caçador, né, de menos 14 graus, gente. Muito Eu frio. queria ter nascido nessa época No para dia pegar neve. 11 de junho Pegar neve de pra 1952. Bravo. Indique nesse termômetro. O Júnior queria lá fora, menos É o dia do meu aniversário. Se eu tivesse nascido nessa época, eu ia morrer de frio. Pois é. Indique nesse termômetro, com um traço de cada cor, a marca aproximada que o álcool atingiu em cada uma das temperaturas indicadas na tabela. Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês para vocês verem, né? Ô, tia. A diferença é muito fácil. Tia, vai nevar aqui no Braço Norte, será? Não sei. Pessoal, Vai, vamos vai tocar nevar. aqui, tá? Vai dar Ó. tipo uma geada. Pessoal, deu? Aqui, então, tem a temperatura mais alta e aqui a temperatura mais baixa. Vem aqui ver. Olha aqui quem tá aqui, gente. Olha aqui quem veio me ver. Olha, olha. Mãe, vem aqui ver essa chocolatinha bonita. Agora a mamãe tá trabalhando. Não, a mamãe não. E aí, Eu vou te mostrar. Tá bom. Pessoal, e aí, tá perguntando qual é a diferença entre essas duas temperaturas. Aqui no termômetro fica assim, né? Ó, a mais alta e a mais baixa. E a diferença é de Ô, tia. 58,7 graus. Ô, tia, ali a conta eu fiz 44,7 mais 14, né? Tia, 44,7 mais 14. isso, é mais 14.
É isso aí. Agora, aqui, Acabamos, né? vocês tinham que assinalar com um X no termômetro abaixo que está marcando a menor temperatura. Qual é o que está marcando a menor? Aquele que está -1, né? Aquele que está o X aqui. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que vocês têm o RA positivo, né? É um jogo bem legal, tá? Se vocês tiverem oportunidade, se vocês tiverem o aplicativo baixado, façam, porque é bem legal esse jogo, tá bom? Agora, eu vou parar de compartilhar a tela para a gente falar sobre a tarefa, tá? Hoje, eu vou mandar para vocês a página 33 até a página 36 de matemática do livro de atividades, tá? Na página 33, a gente tem ainda uma página falando sobre frações, tá? E nas páginas seguintes, aí tem sobre o assunto que falamos hoje, tá? Sobre hora, minutos e segundos e sobre temperatura, tá bom? A gente já fez a página 33 a 33. Era com a matéria? A gente já fez a 33? Sim. Ah, beleza, melhor ainda. Nós não fizemos, não. Fizemos sim. Qual matéria? Eu não fiz. Matemática. Livro de atividades. Só que no livro de atividades nem precisa ir passar a matéria, né? Porque a página é contínua, né? As páginas... É isso. Ô, pessoal, eu não lembro, até depois vou ver aqui nas minhas anotações, eu não lembrava de ter mandado o pedido para vocês fazerem a página 33, tá? Mas pelo que eu vi, teve gente que fez, teve gente que não fez, né? Eu fiz. Eu lembrava de ter pedido até a página 32. Se fizeram, beleza. Quem não fez, faça. Vou mandar a correção do mesmo jeito, tá? Então, tarefa página 34, 35 e 36. Sobre o que aprendemos hoje, tá bom? Beleza, tia. Beleza? Só, peraí. Então tá. Abre uma câmera só pra gente bater uma fotinho. Fotinho. Sempre tem, né? Uma fotinho. Sempre tem, né? Abacaxi não faz xixi. Ô, Dilnei, tu vai parar com essa câmera ou não vai? No papelão. Dilnei, arruma. Logo, tia. Vai. Ei! É isso aí. Então tá. Beijo! Tchau, tia. Tchau!